Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje eu vim contar para vocês a minha experiência com o arquétipo do touro, utilizando aí mais ou menos um mês o arquétipo do touro, qual foi a minha experiência, o que eu observei de lado luz, de lado sombra dele. É isso que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Primeiro que foi a primeira vez que eu ativei esse arquétipo, o arquétipo do touro, então foi uma novidade para mim, né? O meu signo já é o signo de touro, eu sou taurina. E quando eu ativei esse arquétipo, eu ativei ele na intenção de me trazer energia de estabilidade, de segurança, de beleza, de prazer, prazer com as coisas do dia a dia, da vida, assim, sabe? Me trazer também uma confiança, um foco a longo prazo, para longo prazo. E eu ativei esse arquétipo no mês de maio, não, no final de abril, foi até na lua nova. Eu ativei ele. Primeiro eu fiz a minha intenção do porquê que eu estava ativando aquele arquétipo. E eu coloquei a intenção de ativar ele por 6 meses. Então, mais ou menos aí até outubro, eu devo ficar com esse arquétipo. Então, ativei, né? Coloquei a minha intenção nessas energias que eu queria que florescesse mais com esse arquétipo. Principalmente porque o meu objetivo para o próximo mês, que foi o mês que passou, né? Era de eu criar constância aqui no YouTube. Então, os últimos arquétipos que eu falei aqui com vocês sobre a minha experiência, eles foram ativados bem com essa intenção. Por quê? Era um projeto novo, é um projeto novo, né, esse canal aqui do YouTube, e eu queria ter constância, eu queria levar adiante, eu não queria parar, percebe? Mesmo que eu visse que não tivesse evoluindo conforme eu imaginava, conforme a expectativa que eu tinha criado, eu queria seguir em frente, não queria parar esse projeto, percebe? Então, para não dar brecha, sabe assim? Eu falei, não, vou ativar arquétipos com essa intenção, principalmente, né? Agora eu já mudei um pouco a intenção dos arquétipos. Eu estou com um combo novo de arquétipos, ativei agora 6 arquétipos, depois eu falo mais com vocês sobre isso, porque hoje o assunto é o arquétipo do touro. Enfim, eu queria aterrar. Quando eu ativei esse arquétipo do touro, quando eu procurei, pesquisei sobre ele e tudo mais, eu ativei com essas intenções de estabilidade, de segurança, de criar, formar essa base, sabe, para dar sustentação para as outras metas e para os outros objetivos que eu tenho no meu plano de planejamento, né, desse ano de 2025, que tem inclusive vídeo aqui no canal falando sobre o meu planejamento, sobre o meu plano estratégico, né, para esse ano. E eu ativei esse arquétipo por conta disso, porque eu senti uma conexão muito grande com ele esse ano, quando foi chegando ali perto do meu aniversário, na época dessa lua nova, que foi a lua nova em Touro. Eu senti uma conexão muito grande com ele que eu nunca tinha sentido antes. E eu estava justamente no momento de escolha dos arquétipos que eu ia colocar para essa minha nova fase, e eu senti que ele tinha que entrar no meu combo de arquétipos, né? E eu utilizei até eu estou gravando esse vídeo em meado de junho, eu utilizei esse arquétipo, eu fiz esse combo, né, que eram 3 arquétipos, e utilizei. Agora eu já ativei para uma nova fase minha, eu ativei mais alguns arquétipos e agora eu estou com 6 arquétipos no total. Então, eu senti essa energia do touro e eu vi, de acordo com tudo que o touro traz de lado luz, o que eu gostaria de lançar luz intencionalmente, porque eu acredito muito nisso, que quando a gente ativa um arquétipo, a gente tem que lançar luz e ter uma intenção, um objetivo, uma intenção clara do que a gente quer lançar luz daquele arquétipo, percebe? Eu senti que isso fez muita diferença para mim nas ativações dos últimos arquétipos que eu ativei, né? Dos primeiros também, porque foram os únicos que eu ativei aí
durante a minha vida. Então, vamos lá para minha experiência, o que aconteceu, o que eu senti de diferença aí nesse último mês com o arquétipo do touro. Vamos lá, e eu anotei aqui para não esquecer nada, né, falar para vocês. Então, eu percebi que com o touro eu tive muito mais essa sensação de pé no chão, sabe? O touro, eu ativei ele por causa disso também, ele é do elemento terra. Então ele vem para nos aterrar. E foi também uma intenção que eu coloquei. Por quê? Eu já tenho muito o elemento touro no meu mapa, tenho muito o elemento touro, muito o elemento fogo, percebe? Só que eu sentia que eu não estava na minha potência máxima do elemento terra, porque eu vivia no meu elemento ar, mesmo tendo ele em menor quantidade, até por conta de outras questões, de outras características pessoais minhas e tudo mais. Então eu falei, não, eu preciso para essa minha nova fase, para esse meu novo planejamento dos próximos dias, né, foi justamente para um próximo mês, foi para 40 dias que eu fiz, eu preciso trazer essa energia e esse aterramento. Sair ali do campo das ideias, da criatividade, de estar só criando projetos e tudo mais, e ir para o plano realmente ali da ação e seguir em frente, sabe? Ter realmente o pé no chão. E o touro me trouxe isso. Me trouxe esse pé no chão nas decisões que eu ia tomar. Me trouxe o pé no chão de quando eu tinha uma ideia, e eu sou uma pessoa muito criativa, eu tô ali a qualquer momento, nossa, ai, se eu fizesse isso, ai, nossa, se eu criasse um serviço assim, ai, se eu fizesse, entende? Se você é desse tipo, se você tem essa energia da criatividade, você vai me entender. E aí, o touro me trouxe o pé no chão de olhar para todas as ideias que eu tava tendo e, pera, calma, o que é para agora? O que é para o futuro? Percebe? Me trouxe mais esse pé no chão. O pé no chão também de estar mais no presente, estar mais no aqui e no agora, ter muito mais essa consciência de que o meu futuro, todo aquele planejamento que eu coloquei, que eu escrevi, né, que eu planejei, ele vai ser realizado no agora. Percebe? Ele vai ser realizado com as decisões e com as escolhas que eu fizer agora, com as atitudes que eu tiver agora. Eu já tinha um pouco isso, já estava trabalhando um pouco isso, porque desde o ano passado eu tenho trabalhado muito as ferramentas e técnicas da lei da atração, e a lei da atração fala muito sobre isso, né? Quando a gente estuda, a gente entende muito, compreende muito isso do aqui, do agora e tudo mais, mas o touro, ele me trouxe ainda mais essa sensação, ainda mais essa energia de estar com o pé no chão, sabe? E isso foi muito bom para mim, muito bom mesmo. Outra coisa que o touro me trouxe de energia foi a persistência. Eu anotei até aqui. Seguir mesmo não tendo resultado. Sabe essa energia de perseverança? Quem é do signo do touro sabe que, porque o touro é teimoso. Mas eu vejo isso como um ponto positivo. A gente pode canalizar essa teimosia do touro, né? Aqui eu faço uma leitura como perseverança, como algo positivo. Então, eu criei o meu canal, tenho aqui uma idealização do meu canal, eu fiz uma canalização para saber o que eu falo aqui nesse canal, o que eu posso ser de contribuição para quem estiver aqui me ouvindo, né? Para quem estiver buscando um conteúdo ou uma consciência diferente. E o touro foi importante para me trazer essa persistência de, mesmo que eu não visse, eu estava ali postando, segui o meu planejamento direitinho desse projeto do canal do YouTube, postando todos os dias, 5 vídeos por semana, mesmo que ninguém visse aquele vídeo, postei 5 vídeos, nossa, eu não tive nenhum inscrito até agora. Eu estava lá, postando. Eu estava lá, persistindo no meu objetivo. E até hoje, o meu canal, se você estiver vendo esse vídeo hoje, no dia que ele está sendo postado,
você vai ver que ele não tem 1000 seguidores, né? Já faz mais de um mês que eu criei esse canal e ele não tem 1000 seguidores, nem tem 1 milhão de visualizações, e está tudo bem. Porque eu sei que este canal do YouTube, ele é um projeto a longo prazo. Então, eu não vou parar porque eu posso ter criado uma expectativa de que o meu canal ia ter X seguidores em 30 dias e eu não alcancei. Não. Eu ainda não alcancei a minha meta e o meu objetivo, mas eu vou. Percebe? Eu só não vou alcançar a minha meta e o meu objetivo se eu desistir, se eu parar agora. E o touro me trouxe muito, mas muito, mas muito essa consciência da persistência, da teimosia, percebe? O de acreditar no meu propósito, o de acreditar na minha intuição, seguir a minha intuição. E o touro, ele também tem essa questão da intuição, sabe? Eu senti isso também com o touro, que ele traz um pouco dessa energia também. Então, essa energia da persistência, que aqui entra, junto, que eu anotei aqui também, e conversa com a paciência, percebe? Vem a teimosia, vem a persistência, mas vem a paciência de você entender o tempo das coisas também. E essa paciência de entender o tempo das coisas vem muito carregado nos arquétipos do elemento terra. Eu ativei também o arquétipo da Imperatriz, já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, sobre como foi a minha experiência, e ela também é um arquétipo do signo, um arquétipo do elemento terra, e também traz essa energia de entender o tempo das coisas, e o touro também. Então eu também senti isso com esse arquétipo do touro, o de entender o tempo das coisas, o da paciência, e a paciência veio não só na questão profissional, na questão de trabalho, mas também no dia a dia, nas relações interpessoais, percebe? De entender o tempo das coisas até em entender o outro, de entender o tempo do outro, percebe? Eu sou casada, e você aí que é casada vai me entender, ou que tem ali, mora com algumas pessoas, né? Tem esse convívio e tudo mais. Às vezes a gente quer que as coisas sejam feitas, a gente espera que as coisas sejam feitas no nosso tempo. Mas o tempo da outra pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, é diferente do nosso tempo. E a gente precisa entender isso, sabe? Isso traz mais leveza para a nossa vida, inclusive. Então, eu consegui perceber que o touro me trouxe isso também. A questão da paciência, de entender o tempo da outra pessoa. E isso é muito importante, principalmente quando a gente está em um processo de evolução consciente, seja com o nosso autoconhecimento, seja uma evolução espiritual, que seja, você pode estar querendo se conectar mais com a sua espiritualidade e tudo mais, é o nosso processo, não é o processo do outro. Às vezes a gente tem uma consciência de vida, uma mudança do modo de pensar a vida e as coisas que nos rodeiam, que nem sempre a outra pessoa vai despertar para aquilo no mesmo momento que você, percebe? E é muito importante que a gente entenda e respeite o tempo dessa outra pessoa. Então, o touro me trouxe muito dessa consciência também, e isso traz uma leveza enorme para nossa vida, né? Então, eu vi isso como algo muito, muito, muito positivo e sou muito grata. Então, já foi aí o pé no chão, a persistência e a perseverança, paciência, facilidade de defender o que eu acredito, sem me deixar influenciar. E aqui a gente entra também um pouco na teimosia. E eu percebi que com o touro, foi fácil, cada vez mais, não que lá no início, bem no início, quando eu ativei o arquétipo, foi tão fácil, mas eu fui percebendo essa facilidade com o passar do tempo desse arquétipo ativado, de que eu tinha uma facilidade de defender o que eu acredito, percebe? Seja uma facilidade de defender o que eu acredito com relação aos meus valores pessoais, ou, exemplo, com relação ao meu trabalho.
Eu percebi que eu tenho que fazer... Vamos lá, um exemplo prático que falando aqui com vocês me veio. Quando eu comecei aqui no YouTube, eu quis começar... Na verdade, esse ano, eu quis trazer para o meu trabalho, para a minha vida profissional, uma leveza. Eu quis trazer eu, sabe? Eu me considero uma pessoa leve, otimista e tudo mais. E eu estudei por muitos anos o marketing digital, justamente também para utilizar o marketing digital para divulgar os meus serviços, né, que vocês sabem, eu sou terapeuta holística, terapeuta integrativa, facilitadora, né, de consciência, e o que a gente ouve não, você tem que utilizar o marketing digital para poder divulgar os seus serviços, seja no Instagram, seja aqui no YouTube e tudo mais. E tudo isso me fez me perder um pouquinho de mim, no sentido de que eu fui deixando a minha essência para tentar me moldar ao que diziam que eu deveria fazer ou ser para divulgar os meus serviços, percebe? E isso não se conectava comigo, isso sempre se chocou comigo, com as minhas crenças, com os meus valores, e porque internamente eu, Jailma, sempre busquei a conexão com a minha essência, percebe? E se eu estou querendo me moldar, né, sair um pouco da minha essência para me encaixar na ditadura do marketing digital, vamos dizer assim, então eu estou se afastando de mim, entende? Não tem ali uma conexão. Eu sei que algumas pessoas vão lidar bem com isso, e tá tudo bem, mas eu não. É importante para mim estar na minha verdade e estar na minha essência. E no início do ano, até quando eu fiz o planejamento, eu tinha comigo que eu ia seguir aquele planejamento e eu ia fazer tudo o que fosse preciso ser feito, contanto que não se chocasse com a minha essência, com a minha verdade, entende? Então, quando eu criei aqui o canal do YouTube, né, que foi esse primeiro projeto, o projeto onde eu ancorei esses arquétipos aí, agora no início, eu quis ancorar muito que estivesse com a minha essência. Então, eu estou aqui sempre neste canal sendo eu mesma, percebe? Se eu trago aqui um conteúdo, se eu trago aqui uma informação, se eu trago aqui uma experiência minha, é 100% eu, está carregado 100% da minha energia, de quem eu sou, do que eu acredito. E com o arquétipo do touro, eu percebi que eu tive mais facilidade de mostrar, de ser vulnerável com relação a isso, porque a gente se coloca em um lugar de vulnerabilidade muito grande, e eu percebi isso. E eu senti que eu tive essa estrutura e essa segurança do touro, sabe? Me dando base ali, me carregando, me dando base para que eu pudesse carregar e bancar a minha essência. Ter essa facilidade de assumir e de seguir em frente com o que eu acredito. Então, por exemplo, vai ter até vídeo no canal que eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas eu estou fazendo um planejamento de estratégico, né, pro Instagram, por exemplo, que eu tenho muita dificuldade lá, justamente porque não sei qual é a percepção de vocês com relação ao Instagram, deixa até aqui para eu saber, né, mas eu tenho uma sensação de vários gurus do marketing que eu ouvi, que eu fiz curso e tudo mais, que é como se você tivesse que se tornar outra pessoa para você dar certo no Instagram. Percebe? Para você estar lá e vender os seus serviços, para você estar lá e aparecer e tudo mais. E ficou muito pesado para mim. Eu não consigo ser essa pessoa. Eu não consigo ser outra pessoa. Percebe? E um dos meus projetos agora, novo, né? E que foi justamente o motivo de eu ter criado um novo combo de arquétipos, depois eu até volto para falar mais com vocês sobre isso, foi por conta desse projeto do Instagram. Porque eu estou ancorando essas energias de estar
do Instagram está cada vez mais conectado à minha essência, à minha verdade. E o arquétipo do touro, ele está me ajudando muito nessa questão. Me ajudou aqui nesse projeto do YouTube, no último mês que eu utilizei ele, e ele continua no meu combo de arquétipos para essa nova jornada, do meu planejamento estratégico desse ano. E agora que eu vou focar lá no Instagram, porque aqui eu sinto que o YouTube, eu já estou encaminhando com ele, já está leve para mim, esse formato aqui, né? Eu já criei as habilidades necessárias, ao meu ver. Claro que eu preciso aperfeiçoar muita coisa. Só que o arquétipo do touro, ele vem para trazer essa facilidade de eu olhar e falar, não, eu tenho que seguir este caminho, porque este caminho está mais ancorado na minha essência, na minha verdade, sabe? Independente do que os outros falam. Independente do que eu sempre ouvi. Independente do que alguém possa vir e me dizer. Eu sei que eu sinto que eu tenho muito mais facilidade agora de seguir ali teimosa nas minhas percepções e na minha intuição, sabe? Então, o arquétipo do touro me trouxe muito essa energia. Outra coisa, trouxe essa questão da estrutura, da estabilidade, que foi muito bom para mim, que sou uma pessoa que muda muito. Eu sou uma pessoa multipotencial, criativa, eu tenho como meu design humano a ser manifestadora. Então, a questão de mudar é muito presente na minha vida, sabe? E o touro, eu percebi que me trouxe essa questão, tanto ele vem com o aterramento e com essa estabilidade, sabe? De eu lidar melhor com as mudanças também, lidar melhor com as mudanças que eu vou passando e que eu sei que eu vou passar, porque faz parte de mim, eu já consegui internalizar isso, e está tudo bem, já aceitei. Então ele contribuiu muito durante esse último mês, porque eu passei por várias mudanças e eu tive que tomar decisões, as decisões com o pé no chão, escolher alguns caminhos diante de vários caminhos que seriam possibilidades para mim, entende? Tanto no meu trabalho, quanto na minha vida pessoal. Então eu senti muito a energia do touro presente nessa questão da estabilidade e da estrutura. E olha como é interessante, eu estou em um ano pessoal, meu ano pessoal é o ano pessoal 4, que é justamente o ano pessoal da estrutura e da estabilidade, de você formar bases. E eu me sinto muito, muito ancorada nessa energia. Esse foi um dos motivos também de eu ter trazido o arquétipo do touro para esse meu combo de arquétipos, porque eu sabia que ele ia contribuir com esse meu ano pessoal, entende? E ele está contribuindo, tô sentindo isso. Já sinto, né, essa energia que ele está contribuindo. Outra coisa, necessidade, né, que foi o que eu percebi, necessidade de ordem, de colocar a vida em ordem. Senti isso também, muito presente. De colocar a casa em ordem. Eu me mudei há pouco tempo, vocês sabem, me mudei esse ano aqui para São Paulo. Então, muitas coisas ainda estão para ser ajustadas, né? Porque você vai sentindo o ambiente, sentindo a casa nova, as novas necessidades, né? Porque você está numa rotina nova, sentindo qual a rotina que se encaixa melhor nessa nova estrutura de vida que se formou agora. Então, o touro me trouxe isso, essa sensação e essa facilidade de colocar mais as coisas em ordem. Então, de colocar mais as coisas em ordem em casa, de colocar em ordem a minha rotina, sabe? De me colocar em ordem, de colocar a vida em ordem. E eu tô sentindo muito isso, tanto no trabalho, quanto na minha vida pessoal, quanto em mim mesmo, com relação à minha rotina e tudo mais, sabe? Então, eu senti essa energia forte também dessa necessidade de colocar as coisas em ordem. Outro ponto, valorizar o meu trabalho, sabe? Minhas conquistas,
cada passo que eu dou, estar mais confiante com as minhas decisões, que entra também no que eu tinha falado sobre a facilidade de defender o que eu acredito. Então, eu estou mais confiante com as minhas decisões. E eu sei que essa é uma luz do arquétipo do touro, e eu senti essa luz muito presente nesse último mês, sinto até agora. E eu tenho tido essa questão de valorizar mais o meu trabalho, de me valorizar mais como profissional, de valorizar as minhas conquistas. Então, por exemplo, com o projeto aqui do YouTube, nossa, cada seguidor que entrava, eu valorizava aquele seguidor. Cada visualização nova em algum vídeo, eu agradecia, eu sou, né, ainda grata, eu agradeço e valorizo cada conquista, por pequena que seja. Eu estou essa semana testando uma rotina nova e ao final do dia eu vi que eu consegui compreender o que se encaixou ou não, eu agradeço aquela conquista, percebe? Então toda conquista, gente, vocês devem estar ouvindo um barulhinho aí, é a minha cachorra andando aqui pelo quarto. Então eu passei a valorizar ainda mais, ter essa consciência de valorizar ainda mais o meu trabalho, a mim mesma, as minhas conquistas, independente da conquista que fosse, sabe? Eu tenho um combinado comigo mesmo, algo que é inegociável, e hoje eu passei por uma situação onde eu tive que colocar em prática esse meu acordo comigo mesma. E eu consegui. Nossa, eu valorizo. Percebe? Eu valorizo. Então, eu valorizo, eu comemoro. Nossa, isso aí, Jailma, você conseguiu, sabe? Porque a gente tem que valorizar cada conquista que a gente dá, independente da área que seja, porque isso vai fortificando ainda mais a nossa autoestima, o nosso amor próprio, contribui para várias áreas da nossa vida, né? E eu percebi que o arquétipo do touro contribuiu muito comigo nessa questão. E falando aqui com vocês agora, eu tive essa consciência que ele contribuiu comigo, inclusive, nessa questão do amor próprio, né? Da autoestima, justamente por eu estar mais confiante nas minhas decisões e estar seguindo o que eu acredito, sabe? Isso eleva a nossa autoestima, né? Faz a gente se amar mais, nosso amor próprio e tudo mais. São atitudes que fazem com que a gente desenvolva esse lado, né? Essa autoestima, amor próprio. Então, eu senti isso também. Agora, eu acho que eu já falei tudo de... Não, faltou um item. A questão da beleza, do prazer das coisas e tudo mais, que eu tinha colocado, e eu tinha colocado essa intenção também com esse arquétipo, e eu senti isso, a beleza no dia a dia, foi o que eu senti, na minha rotina, sabe? Então, por exemplo, uma coisa bem clara, assim, pra mim, eu sou uma pessoa muito visual, então, eu vou fazer o meu café da manhã, eu gosto de colocar no pratinho bonito, uma xícara bonita, organizar ali o ambiente onde eu vou tomar o meu café, seja qual for a refeição, na verdade, onde eu vou colocar o meu café, quando eu vou colocar o alimento no prato, eu gosto de dispor eles ali bem bonitinhos, ter visualmente ficar bonito pra mim, sabe? Eu gosto disso. E tudo que compõe isso, seja uma louça, seja um jogo americano, ter uma flor ali em cima da mesa, tudo isso faz diferença pra mim. E eu me mudei, né, há pouco tempo, vocês sabem, estou repetindo, e eu não tinha comprado pratos menores, eu só tinha pratos grandes. E aí eu tava sentindo muita falta disso, porque eu gosto do café da manhã, separar tudo bonitinho, sabe? Eu gosto de comer ovos de manhã, então boto ali meus ovos no meu pratinho de sobremesa, a fruta em um outro prato, sabe? E num potinho, e assim vai. E aí eu não tinha. E aí teve um dia que eu saí e falei, não, vou comprar. Porque eu sei que isso vai fazer diferença no meu dia, vai trazer mais beleza pro meu dia, é algo que eu sei que faz diferença pro meu bem-estar, sabe? Aí eu fui, comprei um pratinho de sobremesa que eu gostei, comprei uma xícara diferente, porque eu já tava cansada das xícaras que eu tinha em casa. Eu gosto de variar, tipo, cada dia usar uma xícara diferente, eu sinto, essa xícara aqui que vai contribuir comigo hoje, pra alegrar o meu dia, sabe? Então eu acho que a gente tem que estar atento
nesses detalhes pequenos, que muitos dizem que são pequenos, mas para mim faz muita diferença. E eu sinto que faz diferença no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, para mim, pelo menos, sabe? E eu senti isso com o touro, essa vontade e tudo mais. Então, tem algumas coisas aqui em casa que eu já anotei, já fiz ali uma listinha do que eu quero comprar, do que vai contribuir para mim, né, para ir vendo aos poucos o que realmente vai ser contribuição para ir adquirindo. Então, eu senti essa diferença. Agora, falando sobre o lado sombra, o único lado sombra que eu percebi até o momento, e que lá quando eu ativei ele, inclusive se você for lá ver o vídeo, você vai ver que eu falei. O lado sombra do touro é tal, e eu já sei, que é aumentar a fome. E aumentou, gente. Olha, e eu tava com essa questão de cuidar mais do corpo, no sentido do emagrecimento nesse tempo. E eu comecei a perceber que eu estava com mais fome. E outra coisa que eu queria falar aqui também, que me veio. Quando a gente ativa um arquétipo, porque é o lado sombra e tal. Mas muitas vezes o lado sombra, ele vem para lançar luz em algo que você precisa trabalhar. Percebe? Então, eu já tive questões de emagrecimento no passado. Por exemplo, atualmente eu já emagreci uns 20 quilos desde lá do meu processo de emagrecimento e tudo mais. Então, eu entendi a questão de que eu comia emoções, né? Então, eu trabalhei bastante isso e eu achei que já estava ali, ó, 100%, né? Vamos dizer assim. Então, o touro veio para me dizer que, olha, não está tanto, hein? Vamos olhar mais aqui para essa questão. Foi um mês onde sempre que tinha um momento onde alguma emoção minha era um pouquinho mais aflorada, seja uma ansiedade, sabe? Um medo de alguma coisa, porque eu passei por muitas questões de novidade, questões novas, então você tem ali um medo do novo. Enfim, eu sentia essa vontade de comer. E aí eu prestei atenção e eu percebi, eu falei, cara, esse lado sombra do touro tá vindo com tudo, né? Ok, eu olhei para aquilo e agora eu já estou lidando com isso. Eu já estou observando mais. Então, se veio essa sombra, é porque existe algo que eu tenho que trabalhar mais. E quando a gente está no processo de autoconhecimento, se você aí, por exemplo, está nesse processo de emagrecimento e você sabe que são camadas, é como uma cebola. Então, a gente eu tirei uma camada de emoções ou de questões que eu vi que contribuía para que eu não emagrecesse ou que eu sempre ficasse num efeito sanfona. Foi uma camada. A gente vai vivendo, vão vindo experiências e a gente vai descobrir uma outra camada, sabe? E eu descobri outra camada e eu já comecei a trabalhar essas questões com as minhas técnicas terapêuticas que eu tenho ao meu favor. Então, eu já estou trabalhando nisso, mas foi uma sombra que eu observei. Uma coisa que tinha acontecido, que desde que eu comecei a fazer reeducação alimentar e tudo mais, meu processo de emagrecimento, um acordo que eu tinha comigo mesma, digamos assim, era que eu não repetiria mais refeições. Então, quando eu estava muito ansiosa, aí é uma questão que eu observava lá no início do meu processo, eu tinha tendência de comer mais. Comida mesmo, não tô nem falando assim de lanche, sabe? Mas aí eu almocei um arroz, um feijão, uma salada, uma carne. E se eu estivesse nesse processo ou passando por alguma questão, alguma situação na minha vida onde as minhas emoções estivessem muito afloradas, principalmente a ansiedade, eu tendenciava a repetir uma refeição. Aí eu ia lá e comia de novo, sabe? Repetir um prato de almoço, por exemplo. E lá no início do meu processo, que eu percebi isso, eu fiz um acordo comigo mesmo que eu não repetiria nenhuma refeição. São vários acordos que eu tenho com relação à alimentação, tanto de não repetir refeição, quanto de não comer quando eu percebo que eu estou ali com estresse e ansiedade, para não fazer esse link. Enfim, posso até fazer um vídeo específico sobre isso, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários para mim, que eu faço. Mas, olha, eu não me lembro, sei lá, a última vez que isso tinha acontecido, sabe? Muito tempo, muito tempo.
tô em casa no meu dia a dia, normal, e eu fui lá, almocei e repeti aquele almoço, fiz novamente um prato. E aconteceu isso, nesse 1 mês que eu estava com o arquétipo do touro, aconteceu uma vez, e eu me permiti, eu falei, ok, estou com vontade, não tinha comido muito, né, na primeira refeição, porque eu estava ali seguindo o meu plano alimentar, mas eu fui lá e repeti. Comida normal, arroz, salada, legumes, sabe? Proteína. Eu repeti com consciência, mas depois daquele momento eu falei, ok, isso é uma sombra do touro, eu vou olhar para essa sombra e olhar para essas questões, o que mais que eu preciso limpar disso, de emoções, né, que pode, de alguma forma, atrapalhar o meu processo de emagrecimento, porque eu estou no processo de emagrecimento, escolhi isso para esse ano. Então foi uma sombra, mas ao mesmo tempo lançou luz em algo que precisa ser trabalhado mais, sabe? Mais uma camadinha ali da cebola que eu preciso tirar. E tá tudo bem. E está tudo bem. Então agora eu já estou lidando com essa questão, não estou sentindo mais essa sombra no momento, porque está controlado, vamos dizer assim, eu estou lidando com ela, mas eu percebi que foi uma sombra que veio. Então se você for ativar esse arquétipo, saiba que essa pode ser uma sombra, mas ao mesmo tempo que ela vai trazer luz para algo que você precisa trabalhar, percebe? E é isso que os arquétipos trazem pra gente. Traz também essa oportunidade de consciência, né? Traz uma consciência, algo ali que você precisa limpar, vamos dizer, ou trabalhar para você evoluir ainda mais. E foi importante para mim ter essa consciência e já estou trabalhando nisso, né? Foi essa a experiência que eu tive. Tudo que aconteceu aí nesse último mês com o arquétipo do touro. Daqui pra frente, vamos ver como é que vai ficar, né? Eu intencionei de ficar com ele por 6 meses, mais ou menos ali até outubro. E eu acho que eu vou ficar esses 6 meses, pelo menos, aí lá no final dos 6 meses eu até volto para fazer um novo vídeo para vocês sobre como que foi, né? Fazer um consolidado. E foi isso. Se você já utilizou esse arquétipo do touro, deixa aqui para mim nos comentários qual foi a sua experiência. Eu, por enquanto, estou gostando muito de todos os benefícios e de toda a luz que esse arquétipo está trazendo para a minha vida, para a minha jornada, para os meus planos e objetivos nesse ano de 2025. Está sendo muita contribuição mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!